pessoal, bora para mais um dia de lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos começar a ler 1 Crônicas, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Como sempre, primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, nesse momento. Eu te peço para que o Senhor fale conosco, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos lembrar. Ministra aos nossos corações através desse livro. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarmá. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patrucitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Hu, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Pelegui, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serugui, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jocsã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz, e Amaleque, de Tímina, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dissom. Estes foram os filhos de Dissom: Endã,
Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Bonsra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu, e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu, e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu, e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tina, Alva, GTT, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramu. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etã, Remã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etã. Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeia, o quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amassa, filho do ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Jéser, Zobabe e Ardon. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Zegube. Zegube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote-Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu-lhe Assur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jeramael. O filho mais velho de Esrom, Rão, o mais velho, Buná, Orem, Ozem e Aias.
Jeremeel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel, mas Jamim e Eker. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nabade, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sessã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleazar, Eleazar gerou Cismai, Cismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Esses foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel. Messa, o mais velho, o que foi o pai de Sif, e seu filho Maressa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron, Corá, Tapuá, Requém e Semá. Semá gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. A concubina de Calebe, Efá, teve 3 filhos, Arã, Mozá e Gazes. Arã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Calebe, Maaca, teve 2 filhos, Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Calebe teve também estes outros descendentes, os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salmá, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim. O povo de Aroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim. Os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus descenderam os Zoratitas e os Estanleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote, Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas, que viviam em Jabes. Os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por hoje. Que a cada momento em que nós temos com o Senhor, nós vamos sair daqui de forma diferente, transformados pela Tua Palavra, tendo uma renovação da nossa mente, mais próximos do Senhor e amando ainda mais a Tua Palavra. Muito obrigada por tudo. Amém. Eu sei que hoje a leitura foi um pouco mais densa, mas aproveita e tira um tempo para estudar sobre a importância da gente ler, meditar sobre a genealogia. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!